Salve, rapaziada, a morte de Ivan Illich. Para ele, tudo aconteceu em um instante, e o significado daquele instante já não se alteraria. Para os que o cercavam, a sua agonia se estenderia ainda por 2 horas. Algo pulava em seu peito, seu corpo exausto estremecia. Então, tornaram-se mais raros os estertores e os estremecimentos. Acabou, falou alguém perto dele. Ele escutou aquelas palavras e as repetiu em sua alma. A morte acabou. Ela não existe mais. Ele puxou o ar para si, parou na metade do suspiro, enrijeceu e morreu. Lev Tolstói, em A Morte de Ivan Illich, narra um processo melancólico, profundo e com um forte impacto na nossa alma. É uma leitura que ela vive com você. É importante revisitá-la ao longo da vida, porque um homem com uma família, filhos perfeitos, um belo casamento, uma carreira jurídica bem-sucedida, aos olhos da sociedade, com todos os requisitos necessários para uma vida boa. Porém, no seu íntimo, ele carregava a angústia de nunca ter de fato vivido uma vida segundo os seus próprios meios, critérios, anseios e vicissitudes. Porque até mesmo a trivialidade que se ancora no nosso pensamento e nosso inconsciente é condição necessária para uma existência que faça sentido. Porque as coisas mais banais que significam para você algo profundo é aquilo que te dá a ânsia de levantar um dia após o outro. E assim, somente no momento em que um acidente banal o colocou diante do fato irretorquível para todos, a morte, aquela angústia que todos nós carregamos, que de fato ele pôde se confrontar a partir de um olhar de negação do seu papel, a partir de um olhar de afastamento, a partir de um olhar de estranhamento de todos aqueles que circunscridavam o seu círculo social. A sua família não o reconhecia naquela condição, o seu meio não o validava mais, porque um homem naquele contexto é aquilo que ele desempenha, que dialoga com um conceito moderno explorado pelo filósofo Byung-Chul Han, em que a sociedade do cansaço, aquela sociedade que nós estamos ancorados, não é uma sociedade que nós precisamos de algozes, nós somos agora os algozes de si mesmos. E nesse momento de angústia, profundo pesar e de constatação de um último suspiro interrompido pelo silêncio da morte, foi em que ele completou a sua reflexão final, concebendo a ideia de que a finitude que nos revela a condição existencial de que esse findar é irrisório, é trivial e passageiro, deveria nos ancorar numa necessidade visceral de se apegar a uma vida que nasce da nossa potência, da nossa trivialidade, do nosso sorriso, das nossas dores, mas algo que se ancora intrinsecamente naquilo que nos faz sentido, naquilo que nos faz motivados a viver, e não numa imagética construída para a representação de um eu perfeito, um eu que se vale das palmas do meio, mas que no momento de reclusão reconhece que jamais viveu de fato e que somente no ato final da morte pôde constatar que existiu nele alguma vida, no simples fato de reconhecer de que o papel que ele desempenhava era um papel, e por ser simplesmente um papel, não era ele. E se demasiado ele o fosse, assim, sim, de fato, ele poderia dizer, no final de um suspiro interrompido: aqui jaz, aqui foi, mais um que se vai. Porém, com toda a sua potência, de fato, pelo tempo que me foi dado, eu vivi. E essa é a reflexão que fica com esse livro formidável, curto e visceral, que dilacera a alma daqueles que o leem.